Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando sua face. Hoje o dia foi conturbado, até amanhã estava tudo bem, né? Depois do almoço a coisa apertou. Muita coisa aí acontecendo, o Brasil de ponta cabeça, né? Mas é assim mesmo, Deus tem seus planos, né? Hoje nós estamos no dia 9 de julho de 2025, estamos a 620 dias do término da geração da figueira. Agora são exatamente 21 horas e 1 minuto, passou por 2 agora. Que Deus abençoe a todos que estão chegando aí, aqueles que estão lá no YouTube também, tem um pessoal no YouTube que escuta também, depois que está gravado, mas, né, estão lá escutando. Hoje o dia foi conturbado, hein? Olha, eu passei o dia analisando muita coisa, tudo que está acontecendo à luz da palavra, né? Vendo alguns irmãos que Deus está mostrando coisas para eles também. Shalom, Viviane. Então nós estamos, boa noite, Liane. Nós estamos aí precisando ficar com a cabeça antenada, entendendo o que está acontecendo. Shalom, Andréia. Entendendo o que está acontecendo. Eu vou colocar para vocês aqui uma profecia de uma senhorinha, se não me engano, na Suécia. Acho que é na Noruega, se não me engano, Noruega. Eu quero que vocês escutem. Eu já falei dela aqui, que o pastor Carlan Capriles traduziu a profecia, tá? Mas eu achei hoje uma narração da mesma profecia, assim, mais enxuta. Então, são poucos minutinhos a profecia, tá bom? Graça e paz, Val. E eu vou esperar um pouquinho só entrar mais gente para colocar. E dizer, paz do Senhor, Denise. E dizer uma coisa. Nós estamos... Alguém ouviu o vídeo que eu mandei hoje de tarde para os irmãos? Eu mandei para alguns irmãos um vídeo. Alguém ouviu um vídeo daquela moça, acho que é Mara ou Marina, o nome dela, que ela fala sobre tronos, que ela está falando sobre o Brasil. Alguém ouviu aí? Só para eu saber como conversar com vocês aqui. Ela fala, né, sobre tronos, ela fala sobre o Brasil, as Américas ser uma rota de fuga para muita gente. Presta atenção. Irmãos, quando ela fala de guerra de tronos, presta atenção, são potestades. Como que eu sei que ela está certa? Porque a Bíblia fala disso. Lembra de Daniel? Quando Daniel ficou doente 21 dias esperando a resposta do anjo. Vocês lembram disso? Tá lá em, acho que 8 de Daniel ou 9. Ou 7, por aí. Daniel ficou 21 dias de cama, aguardando a resposta do anjo. O anjo chega para ele e fala, Daniel, servo muito amado. Lembra disso? Boa noite, Alexandre. Lembram disso? Então, quem é que se opôs à vinda do mensageiro para trazer a resposta da oração de Daniel? Foi o príncipe da Pérsia, que ainda nem estava dominando o mundo ainda naquele período. Vocês estão entendendo? O príncipe da Pérsia. Por que o príncipe da Pérsia? Porque todas as nações da terra, elas têm uma entidade que rege a nação. Presta atenção, olha aqui. A única nação, o único povo que não tem entidade que rege sobre eles, mas é um arcanjo que rege sobre eles, que é o arcanjo Miguel, é o povo de Israel. É a única nação na terra guardada por um anjo, por um arcanjo. As outras nações são regidas por entidades, por potestades. Por exemplo, o Brasil é regido por Leviatã. Potestade de Leviatã é regido o Brasil.
Boa noite, Joelisa. Paz, doutora Ivane. Presta atenção. A Pérsia continua sendo o príncipe da Pérsia até hoje, tá? O Irã continua sendo a potestade do príncipe da Pérsia até hoje. Olha o trabalho que estão dando para Israel. Olha o trabalho que aquele lugar está dando para Israel. Porque o principado que rege a Pérsia está agindo contra o povo de Deus. Ah, irmã Ruth, mas aquele Israel lá não é Israel de Deus, meu irmão? Não fala uma besteira dessa, não. Presta atenção, no tempo de Jesus, quem que regia Israel? Quem era o governo de Israel? Não era o povo judeu que era o governo de Israel. Não, era Herodes, um edomita. E o Império Romano. Eles regiam Israel. Israel hoje está do mesmo jeito. Quem rege o povo de Deus lá é um edomita. Netanyahu é um edomita. Ele é aquele falso judeu. Boa noite, Patrícia. Ele é aquele falso que parece que é, mas não é. Mas é ele que rege. É no mesmo jeito do tempo de Jesus. Mas o povo que habita naquela terra são judeus verdadeiros. São israelitas verdadeiros. Você está entendendo? A gente tem que observar as coisas. E o Brasil hoje, ele foi chacoalhado por uma outra potestade. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O Brasil hoje está chacoalhado. Existe uma troca de tronos em cima do Brasil. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. Essa guerra que você está vendo aí, está havendo uma troca de tronos. Como ela falou na visão que ela teve, né? Que ela escutava como barulho de rocha se atritando. É o que está acontecendo. O mundo espiritual está em rebuliço. Porque tudo, irmãos, primeiro acontece no mundo espiritual, depois vem para o mundo material. É uma guerra. Quando você olha para Daniel, que ele guerreou 21 dias de oração, 21 dias de oração sem comer, ele ficou doente até que o anjo chegasse com a resposta que ele precisava. E Deus manda dizer para ele, Daniel, homem muito amado, tá entendendo? Nós estamos hoje aqui numa guerra de principados, é uma guerra de tronos. Nós temos aí uma águia guerreando com uma serpente, o Leviatã. Só que essa águia aí não vem da parte de Deus, ela é usada por Deus. Presta atenção, essa águia que está guerreando contra aquele, né, que dá tchau assim, ai, deixa eu ver se eu consigo fazer, né, dá tchau com o dedinho para baixo, entendeu? Dá tchau assim, ó. É uma guerra de principados, é uma guerra entre a águia, tá? E o Leviatã que vive aqui. Só que essa águia não é da parte, ela não vem da parte do Senhor, mas ela é permitida pelo Senhor. Por quê? Porque precisa fazer um juízo em cima desse povo que está aí. Qual foi o grande erro do Brasil? Foi quando o mito, em vez de entregar a nossa nação ao Senhor Jesus, ele assinou um documento, né? Ele assinou um documento que a princesa Isabel já tinha assinado, entregando a nossa nação à Mãe do Céu. Você sabia disso? Ele fez isso. E antes um pouco disso daí, ele fizeram uma oferenda com o coração do Dom Pedro I, né? Boa noite, Tânia. Entenderam? Então prestem atenção, fiquem alertas, fiquem alertas. Nós estamos numa guerra de tronos, guerra de principados. A guerra vai ficar forte. Você precisa se aguentar vai ser um rojão bravo. Não sei se vai ser muitos dias ou se vai ser... Não sei quanto tempo vai ser. Mas o homem que está do outro lado, né? Que ali é mais ou menos Abaddon, que está por ali. Ele precisa alinhar
Boa noite, Alberto. Ele precisa alinhar aqui com lá. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa ter aliados, né? Ele precisa ter aliados. Não se esqueça que esse grupo, que chama BRICS, é um grupo de Gog e Magog. É um grupo que acompanha Gog. Presta atenção. Abre teu ouvido. Abre a tua cabeça para entender. Esse grupo, né, do BRICS, ele acompanha Gog. Gog, até o final dos tempos, até Jesus voltar, ele vai ser contra a besta da terra. E a besta da terra está ali em cima, no país da águia. Boa noite, Cristina. Tá entendendo? A besta da terra está ali em cima, no país da águia. A águia está guerreando contra o Leviatã do Brasil. Porque se a águia guerrear contra o Leviatã do Brasil, ela enfraquece Gog. Porque a briga entre Gog e a besta da terra vai ser até a volta de Cristo. Presta atenção, vai ser até a volta de Cristo. Eles vão ter problemas, né? Desde a Guerra Fria que eles têm problema, mas nunca ninguém percebeu quem era quem, né? Mas Deus está mostrando. Então, o que vai acontecer agora? Precisa haver um alinhamento do Brasil, né, da nossa terra, Tupiniquim, com a terra dos Apaches. Entenderam? Precisa haver um alinhamento. Vai conseguir? Não sei, vamos ter que aguardar. Né? As coisas estão aí, tá tudo em cima da mesa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus está nisso. A permissão é de Deus. A briga não é... A briga deles é briga de potestades, é briga de demônios, tá? Briga de anjo caído, principados. Mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor faz um principado vir contra o outro. O Senhor faz um principado destruir o outro. Se assim for da vontade de Deus. Entenderam? Então, o que eu acho, presta atenção, acho que a besta da terra, que tem por símbolo uma águia lá no país, né? O tio Sam, né? O tio Sam. Esse principado, que eu acredito que é Abaddon, esse principado, ele está lutando com o principado que rege aqui, que é o principado do Leviatã. Vamos ver aonde que isso vai dar, né? O povo aí tá ficando nervoso, né? Estão ficando nervosos porque eles sabem que a guerra é espiritual, entenderam? A guerra é espiritual. Então já chegou mais gente, eu vou colocar aqui, eu vou colocar para vocês ouvirem, eu quero que vocês escutem com bastante atenção a profecia de uma senhora que Emanuel Minos, presta atenção, Emanuel Minos trouxe, tá? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei ela. Só um minuto, gente. Ó, são 9 minutos, eu quero que vocês escutem, tá? Com atenção. A voz de inteligência artificial, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Presta atenção. Uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que vira. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois ele decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas.
Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável e uma cristã fervorosa com boa reputação na igreja e na comunidade local. Eis o que ela viu. Vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia. Vi a Noruega. Vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que nunca a humanidade experimentou. Ela mencionou 4 ondas. Primeira onda. Antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial haverá uma detente, N.T.2. Termo francês que indica uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política, como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente e haverá muitos anos de paz. Lembre-se que ela viu isto em 1968 quando a Guerra Fria estava no auge, Immanuel Minos. Neste tempo de paz haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega que não estará preparada quando a guerra chegar. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supunha, a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Segunda onda, os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes. Não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas, prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento. Isto aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Terceira onda. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Não creio que o conceito de se viver juntos sem se casar existia em 1968. Immanuel Minos. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Este tipo de coisa invadirá a igreja e o justificaremos, até mesmo pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. A TV recém-chegara na Noruega em 1968. Immanuel Minos. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Ela não conhecia a palavra canal, como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estações de TV. Immanuel Minos. As estações serão muitas como são hoje as emissoras de rádio e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos terríveis cenas de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião protestei e disse que havia um parágrafo em nossa Constituição que proibia este tipo de coisa. Immanuel Minos. E, então, a idosa me disse, acontecerá e você o verá.
Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante de nossos olhos. Quarta onda. Gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968 não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Immanuel Minos. Virão para a Escandinávia e para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então, se completará a medida de nossos pecados. Protestei quanto ao tema da imigração, porque não entendi este assunto naquela época. Immanuel Minos. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas, você, sim. Então, Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de crianças comparada a que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. Fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aquele cujos pecados foram perdoados e tem Jesus como Salvador e Senhor está seguro. Amém. Vocês ouviram? Deu para ouvir? Para você também, Aline. Deus te abençoe. Entrou a Luciana, Shalom, Luciana. Para você também, um abraço bem quentinho aí, que aqui tá meio friozinho. Vocês ouviram isso aqui? Vocês ouviram? Só tem uma coisa que que na tradução que o pastor Alan Capriles fez, ele procurou traduzir fielmente. Na tradução original não fala que Jesus volta antes da Terceira Guerra, tá? Na tradução original não fala que Jesus volta na Terceira Guerra. Ela fala que ele vem depois. Então nós estaremos aqui. Agora, onde que eu quero chegar? Presta atenção. Vocês viram que ela fala da imigração que há hoje na Europa pelos países pobres, ouviram? Mas quando a Terceira Guerra acontecer, o ar vai ficar tão ruim, vai ficar tudo tão ruim que o que sobrar lá de cima vai descer para os países pobres. Quem são os países pobres? América Central, América do Sul, África. Presta atenção. Vocês ouviram isso aqui, né? Quem são esses remanescentes, irmãos? Digo para vocês, a maioria vai ser de crentes. Eu posso estar errada. Nessa visão que essa irmãzinha, a Marina, acho que é Marina ou Mariana, não lembro o nome dela, que eu mandei lá pro pessoal do grupo para ver, mandei lá no WhatsApp, ela fala sobre isso, que Deus mostrou para ela as nações recebendo, as Américas recebendo um povo. Estão entendendo? As Américas recebendo um povo. Nós aqui também estaremos em terra arrasada. Mas vem um povo, eu não sei como vai ser, eu falo para vocês, Deus vai fazer alguma coisa com o Brasil, porque cada vez que eu escuto, eu não sei se alguém aí escuta aquela menina que ela é italiana, e ela sempre fala que ela se converteu no Brasil, porque ela sente Deus no Brasil, entenderam? Então, apesar de nós sermos um país rebelde, apesar disso, existe um povo aqui que clama ao Senhor. Existe um povo aqui que busca a Deus. Irmãos,
Só não aconteceu o pior com a nossa terra, porque aqui dentro tem um povo que clama a Deus. Presta atenção, só não aconteceu ainda o pior. E o mais impressionante é que tudo de ruim que tem para acontecer vai ficar para o final. Não vai dar tempo de fazer, não vai dar tempo do estrago ser tão violento. Porque nós já estamos em dias finais, não demora muito. Eu não sei se vocês viram que ela fala que a guerra vai ser de poucos dias. Essa guerra já começou, ela tá lá na Ucrânia, entendeu? Exatamente, é exatamente isso daí, mas nem eles vão ser, até eles vão ser, como é que diz, até eles vão... Alberto, presta atenção, tudo que eles falam, você pode cortar pela metade o que eles vão conseguir fazer, até metade não, eles vão conseguir fazer 30%. Eles vão conseguir fazer 30% dos planos deles, entendeu? Será somente 30% que eles vão conseguir fazer, eles não vão conseguir fazer tudo. Não vão. Vão botar o mundo abaixo? Vão, porque Deus vai permitir. Mas o que eles querem fazer com o ser humano, eles não vão conseguir fazer. Tudo não. Uma parte sim, mas tudo não. Então, por que eu estou trazendo isso? Presta atenção, irmãos. Nós temos que entender o momento que a gente está passando para colocar o nosso joelho no chão e saber fazer a oração certa. Hoje é um dia de orar pelo país. Aliás, nós já estamos orando faz tempo, né? Eu oro todos os dias, creio que vocês também. Mas nós estamos agora numa encruzilhada, sim, e não vai ficar só nisso não, Luciana, a coisa vai piorar muito, minha irmã. Até amanhã você vai ver a bomba explodir. Até amanhã... Porque o negócio é o seguinte, ele precisa tirar, né, o Senaqueribe daqui, porque o Senaqueribe está atrapalhando os planos de dominação dele. Depois você escuta o início da live. Senaqueribe aqui é a ponta de Gog e Magog nas Américas. Gog e Magog tem que sair daqui. Quer dizer, Gog, né, da terra de Magog, tem que sair daqui. Entendeu? Daqui da Venezuela. Eles têm que sair daqui. Por quê? Porque a besta da terra tem que reinar sobre as Américas. Tá entendendo? A besta da terra tem que reinar sobre as Américas. Entendeu? Já derreteu, o dólar subiu, né? Pois é. Mas mesmo fechada a bolsa, meu pai do céu. Pois é. Então é o seguinte, prestem atenção. Nós temos que estar ligados no que está acontecendo para nós sabermos como orar, para nós sabermos como nos conduzir, principalmente quem mora nas grandes cidades. Presta atenção, meus irmãos. É hora de você saber se conduzir na cidade. Se você sentir no teu coração de não sair na rua, não saia, não saia. Porque cidades como São Paulo, as grandes capitais, elas vão ser abaladas fortemente. Vem vindo uma G civil, entenderam? Vem vindo uma G civil. Quando eu coloquei hoje no grupo para orar pelo Brasil, eu estava naquela hora tendo uma notícia tremenda do que está acontecendo, entendeu? Os nossos fardados, né, estão divididos. Uma parte está com a direita, outra parte está com a sinistra, né? Entendeu? Uma parte está com a, como é que diz? Com a destra e a outra com a sinistra. Entendeu? E o sinistro, né? A parte sinistra já elaborou um plano para eliminar a parte destra. Entendeu como é que é? Das forças armadas. Entendeu? Daqueles que usam. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que Deus dissipe esse derramamento de sangue que estão tentando fazer. E na Terra da Garoa é o local aonde estão pretendendo fazer isso com força.
Porque se dominarem a terra da garoa, domina todo o comércio do país inteiro. Tá entendendo como é que é? Estão entendendo? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Então é hora de clamar, é hora de buscar a Deus pelo nosso país, porque eu creio, através da revelação dessa velhinha aqui em 1968, que ela entregou para o pastor essa revisão. Ela deve ter tido isso muito antes. Com o que essa moça hoje postou na internet, a Mariana ou Marina, não sei o nome dela. E pelo que eu sinto, há muito tempo eu sinto isso, eu não tive revelação nenhuma, mas é um sentimento que eu tenho. Parece que tudo casa, entendeu? Então nós precisamos orar, ou vamos orar pela paz do nosso país, para que outros irmãos possam vir aqui, se refugiar. Estão entendendo, meus irmãos? Para que os nossos irmãos venham se refugiar aqui, como já está acontecendo. Já está acontecendo, muito cubano, muito venezuelano, muito haitiano vindo para o Brasil. Eles não estão vindo aqui à toa. Não estão. Algum plano Deus tem, alguma coisa Deus vai fazer. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós buscarmos ao Senhor pelos nossos irmãos que vão vir se refugiar conosco. Presta atenção, irmãos. A coisa é séria. Não é tempo de brincar. É tempo de observar o que está acontecendo. É tempo de colocar a cara no pó. Porque Deus está desbaratando homens corruptos. Não que o outro lado não seja, não é isso não. Mas Deus está pondo a águia para julgar o Leviatã. Deus está pondo a besta da terra, que é a futura, né? Para julgar o Leviatã que está aqui. Não sei como vai ser, mas é o que eu sinto. Então eu estou passando para vocês aquilo que eu sinto. Vamos ler aqui Amós 6, que vai dar mais ou menos um parâmetro daquilo que eu estou falando. Presta atenção aqui. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria. Traduzindo para nossa terra. Ai dos que estão no Planalto Central. Ai dos que estão seguros naquele lugar onde se diz capital federal, que tem o nome entre as primeiras nações, e os quais vêm à casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ende a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência. Irmãos, eles vivem dilatando o dia mau. Eles amam a maldade. Eles gostam da violência. Que dormis em camas de marfim. Eles dormem, né? Lembra que a Jezabel comprou um monte de lençol de não sei quantos R$1.000 cada lençol? Vocês estão lembrados disso? Que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada. Que cantais ao som do alaúde, né? Tem um cara aí que mexe com barro, né? Mexe com barro, mas usa uma toga preta, que vive cantando, né? Nas festas por aí. Vocês já viram? Pois é, aqui ó. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi. Que bebeis o vinho em taças e vos ungis com os mais excelentes óleos. Mas não vos afligi pela quebra de José. O que ele quer dizer isso? Vocês não se afligem pela quebra dos cidadãos do seu lugar. Vocês não têm piedade
daqueles homens que vocês estão pondo para fora dos seus sítios. Vocês já viram o que estão fazendo com os sitiantes aí no Nordeste? Pegando todo o gado deles, tirando as terras que eles plantam, que eles tiram a sua subsistência. São os Josés da nossa nação, estão tirando eles dos lugares deles. Estão prendendo os Josés da nossa nação. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins e os regalos. Como diz, né, os regabofes, né, lá daquela cidade, né, no Planalto Central, aqueles jantares milionários que quem paga é o povo que trabalha noite e dia para poder manter essa farsa toda. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó. O Senhor tem abominação pela soberba dessa gente e aborrece os seus palácios. Entregarei à cidade tudo que nela há. Irmãos, aquilo ali vai ser tudo destruído. Não sei se agora não, mas em pouco tempo eu acredito que nós ainda vamos ver aquilo tudo destruído. Aquela cidade feita na arquitetura egípcia, né, para adorar a entidade de Leviatã no Brasil. Não se esqueça que o vice-presidente passado é da Ordem de Leviatã. Vocês sabiam disso? O vice-presidente passado ganhou o título da Ordem de Leviatã. Para você ver que quem rege o nosso país é Leviatã. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou o que o queima, para levar os ossos para fora da casa. E dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Nós temos lá uma casa grande, né? Que entram 81 homens, né? Na casa grande, e na casa pequena com 500 e poucos homens. Vocês já viram isso? Olha, eu vou repetir o versículo 11. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras. Deus vai quebrar aquilo tudo, irmãos. E a casa pequena vão ter fendas. Casa grande, 81 homens. Né? 81 homens. Shalom, Patrícia. Casa pequena, 520 e poucos homens, né? Na casa pequena, imagina. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornados poderosos por nossa força? Força do braço, né? Apaga um para poder subir o outro, né? Os aviões caem de repente, né? Sem ninguém fazer nada, né? Aí vão ver que deu algum pane, né? Envenenaram alguém, né? Cai lá os aviõezinhos, né? Com gente que pode tirar o gosto da sujeira, entendeu? Eles se tornam poderosos pela força que eles têm no mundo das trevas. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, levantarei sobre vós, ó Brasil, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate
até o ribeiro da planície, desde a entrada dos aeroportos até os ribeiros de água, do mar. Onde tiver entrada, a coisa vai acontecer. Irmão, nós temos que orar. Clamar ao Senhor pela nossa terra. Irmã Ruth, mas nós estamos no final, nós não podemos... Eu não preciso ser de ninguém, eu não preciso ser de direita e nem esquerda, eu não quero isso. Mas eu tenho que orar pela minha terra, eu tenho que orar pelo nosso povo. Nós temos que orar pelo povo de bem que está nesse país. Nós temos que orar porque o nosso país vai ser guarda de refúgio para muitos. Vai ser refúgio para nós, porque o Senhor vai arrasar a terra, para que o inimigo não tome posse da terra, para refugiar o povo dele na terra. Vamos clamar, irmãos, é hora de clamar, é hora de buscar. Gog tem que ficar lá na terra dele. Ele não pode chegar no sul. Ele não pode vir para as Américas. Gog não tem que estar nas Américas. Gog tem que ficar lá, no lugar dele. É lá o lugar dele, não é aqui. Os reis do Oriente, o lugar deles é lá, não é aqui. Entendeu? O nosso lugar aqui, nós somos os confins da terra. Nós temos a América do Norte, que é o lugar da besta da terra. Isso aí não tem nem que ver. É a besta da terra lá. Mas eu creio que aqui, no sul da África, será lugar de refúgio. É uma coisa que eu tenho dentro do meu coração muito forte, eu oro por isso. Através da visão dessa irmã, que eu mostrei aqui para vocês, através da revelação que Deus deu para essa moça que eu mandei o vídeo lá no grupo hoje, e daquilo que tem dentro do meu coração há muitos anos. Pois é, o lugar deles é lá, não é aqui. Não é aqui. O lugar deles não é para estar com os tentáculos dele aqui, não. Gog é para ficar lá. Não é, né, pastor? Eles estão com os tentáculos aqui, né? Para não deixar que a besta da terra suba. Entenderam? Para não deixar que a besta da terra suba. Essa é a jogada. Então, eles estão com os tentáculos aqui. A Pérsia não é aqui também o lugar dela, não. O lugar dela é lá. É lá a atuação deles é lá, não é aqui. Os reis do Oriente é a mesma coisa. A atuação deles não é aqui, é lá. Entendeu? E Deus vai colocar cada um no seu lugar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que ele já está o Senhor já está mexendo. Nós estamos vendo, começou a mexer já faz dias e hoje foi uma explosão meia violenta, né? Vamos aguardar o que Deus vai fazer, né? Clamar ao Senhor. Boa noite, Susan. Clamar ao Senhor, buscar a face dele, para que o Senhor guarde a nação brasileira, guarde a América do Sul. Temos muitos irmãos queridos, irmãos de uma visão espiritual tremenda na América do Sul, na América Central. No México, mesmo nos Estados Unidos, muitos irmãos ali clamando ao Senhor. Então vamos nos unir com os nossos irmãos e vamos clamar por proteção, porque o Senhor coloca cada um deles no lugar deles. Eles não podem atravessar o oceano e vir querer fazer aquilo que não é para eles. O lugar deles é lá. Lá é a ação deles. Não é aqui pela palavra de Deus. Nós aqui somos os confins da terra. Única coisa que tem a mais é que lá na América do Norte é a besta da terra. Isso aí não tem nem que ver. Mas ela vai caminhar também para o lugar que ela tem que ir. Entendeu?
Ah, irmãos, é tanta coisa que passa na minha cabeça, até meu zumbido eu esqueci hoje. Até o zumbido no meu ouvido eu acabei esquecendo. Tô com ele no ouvido, mas acabei esquecendo. De tanta coisa na cabeça. Vamos clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor em oração pela nossa nação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Senhor, te agradecendo porque o Senhor nos desperta para a oração. O Senhor nos desperta, Senhor, para a leitura da Tua palavra, para o entendimento da Tua palavra. E eu te peço nesse momento, Pai, coloca cada um no seu lugar, leva Gog para a terra dele, leva a Pérsia para a terra dela, leva os reis do Oriente para a terra deles, Pai, em nome de Jesus. Nós aqui vamos ter que tratar com a besta da terra. Nós não temos que tratar com eles. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Olha por nós. Olha pelo teu povo que está nas Américas. Olha pelo teu povo que está na África. Olha pelo teu povo, Senhor, que está na Europa, no Oriente, na Rússia. Senhor, olha pelo teu povo na face da terra. Guarda o teu povo, Pai, porque os dias são negros, são maus. Mas o Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que diz que vai nos guardar até o final dos dias. E eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos pela tua infinita misericórdia, livra-nos do mal. Livra-nos de Jezabel, Pai. Livra-nos do Senaqueribe. Livra-nos, Senhor, daqueles urubus que estão adorando a Satanás, que estão levantando estátua para Moloque, que estão fazendo sacrifícios a Moloque, Pai. Em nome de Jesus, põe essa gente por terra, em nome de Jesus nós te clamamos. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre as nossas vidas, vem ser conosco, não nos desampara, levanta o teu povo na autoridade e unção do Espírito Santo, para que nós possamos pisar na nossa terra e expulsar o mal. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar. Guarda, Senhor, aqueles que servem as forças desse país. Não deixa que Senaqueribe faça o que ele quer fazer, que é apagar a vela, a chama desses rapazes. Estão lutando pelo que é direito. Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra com providência na nossa nação. Aqui tem um povo que te louva, que te serve. Somos errados, nós somos, Senhor, mas nós não temos levantado altar para ninguém. Nosso altar está dentro do nosso coração, o nosso altar é teu, a nossa vida é tua. Nós vivemos para ti. Estamos te buscando e nós te pedimos nesse momento de aflição da nossa nação. Olha pelo teu povo nessa nação, Pai. Nós levantamos a nossa voz, nós invocamos o teu santo nome. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu povo. Guarda as nossas crianças. Guarda as crianças do Brasil. Guarda as crianças, Senhor, que invocam o teu nome. Guarda as crianças do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Livra do mal as crianças, Pai. Senhor, põe um termo em tudo isso, Senhor. Nós te pedimos, Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão pedindo oração por necessidades básicas, outros pedindo oração por doença, outros, Senhor, pedindo oração porque o lar está desfeito. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, eu não vou falar o nome de todos aqui agora, porque eu estou concentrando a minha oração na pátria, na nossa nação. A nação que o Senhor deu para ser nossa. A nação, Pai, que no nome da nossa nação está o nome de Raquel, está o nome de Bila, está o nome de Leia, Senhor eterno, está o nome de Zilpa. Tá lá.
nas consoantes da nossa nação. A nossa nação, Pai, tem tudo a ver contigo, Pai. A nossa nação não é qualquer nação, é uma nação eleita por ti. E eu estou te pedindo, Pai, em nome de Jesus, protege-nos, protege o teu povo que vive, Pai, nas capitais que ainda não puderam sair. Dá, Senhor, discernimento da graça. Senhor, põe os teus anjos acampados em volta dos meus irmãos que se encontram nas capitais do nosso país. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda, Pai. Guarda, protege, põe eles dentro do carro, põe os teus anjos dentro do carro com eles, Pai. Dentro do ponto de ônibus, aonde eles estiverem, que os teus anjos estejam cercando, guardando, livrando do mal. Guarda-nos, Senhor, eu te peço. Vem ser conosco, dá-nos uma noite em paz, uma noite, Senhor, que nós possamos estar clamando pelo nosso país, clamando pelas nossas autoridades, Senhor, competentes, as autoridades que têm caráter. Nós estamos pedindo pelas autoridades que têm caráter. Pai, eu te peço em nome de Jesus, olha por nós, olha pelo Brasil. Olha pelos brasileiros, olha pela América do Sul. Senhor, tira essa corja de demônios que tem sobre a América do Sul, essa potestade do inferno sobre a nossa nação, sobre as nações vizinhas. Enfraquece essa potestade, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, livramento, porque nós vamos te louvar. Nós sabemos que o tempo está chegando do fim. Nós sabemos, Pai. Nós sabemos, mas nós podemos lutar nesse momento para que Gog, a Pérsia e os reis do Oriente se afastem da América. Se afastem da América do Sul. Vão ficar nos seus lugares. Vão ficar nos seus cantos. Que a profecia para eles é lá, não é aqui. Nós aqui somos os confins da terra. É de onde o Senhor vai buscar os teus filhos, nos confins da terra. Pai, eu te louvo por tudo, eu te agradeço por tudo. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque a tua palavra diz que o que pedirdes em nome do Filho, o Pai concederá. E nós estamos pedindo em nome do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Acordou de madrugada, levanta as tuas mãos para o céu e clama a Jesus. Clama a Jesus, porque Ele vai nos ouvir. Em nome de Jesus eu creio. Ele vai fazer a vontade dEle. Não é a nossa, nós estamos pedindo, clamando. Ele vai fazer a vontade dEle, vai nos guardar mediante a tudo. Mas eu creio que essa terra vai estar guardada para refugiar o povo de Deus até a volta de Jesus. Amém? Fiquem na graça do Poderoso, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.